Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Hansa Teutônica, um dos meus jogos favoritos, né? O que me encanta em Hansa Teutônica é a simplicidade. Tudo que você precisa está no seu escritório, né? Na sua mesa de escritório, que tem aqui os pitoquinhos, os cubos de madeira. Em Hansa Teutônica fazemos o papel de comerciantes, que estamos aí comerciando entre as cidades, tentando montar escritórios comerciais nas cidades para fazer o melhor comércio possível. Ganha o jogo quem fizer mais pontos de vitória. E esses pontos de vitória estão aí em algumas cidades, estão aí quando você completa uma rota e você tem uma cidade dessa rota, e quando você libera os vários privilégios aqui ao longo da sua escrivaninha, né? Você pega os trabalhadores. Cada jogador recebe um punhado de comerciantes e mercadores, né? Os comerciantes são os cubinhos, o mercador é esse redondo. E eles servem para você marcar a rota e eles estão presos aqui. E a proporção que você vai liberando eles, você vai tendo mais ações, mais manobra, mais possibilidades de fazer coisas no jogo, certo? Bom, esse tabuleirinho, como eu disse, ele tem tudo que você precisa. Aqui embaixo ele descreve nas gavetas as ações que você pode fazer e aqui em cima como é que você libera esses privilégios, essas coisinhas para você ter mais ações, né? No tabuleiro nós temos aí várias cidades, rotas entre as cidades, vários entrepostos comerciais e as cidades marcadas com uma, duas, três ou quatro casas, podendo ter cores diferentes ou não. Esses privilégios também é um quesito à parte, né? Dessas cidades todas que estão no tabuleiro, 5 delas liberam esses benefícios que estão aqui. Então, se você for a Lübeck, você construir uma rota que tenha Lübeck como destino, a hora que você conclui essa rota e você reivindica essa rota, automaticamente você pode pedir esse privilégio. E aí você libera esses saquinhos aqui. Quando você libera um cubo que está preso aqui, automaticamente, a hora que você for recrutar mais mercadores, você aumenta a sua capacidade, né? No início você só pode recrutar 3. Depois, se você liberou, vai para 5, 7, depois você pode recrutar todos de uma vez. Aqui em Stade, você libera o privilégio. Você começa com o privilégio branco, então você só pode construir escritórios onde tenham casinhas brancas nas cidades. Depois, se você liberar, você vai liberar o laranja, depois o roxo e o preto. Então, facilita a sua vida. Por exemplo, nessa cidade de Bremen, você só pode construir um escritório se você tiver liberado o privilégio roxo, certo? Aqui na cidade de Groningen, você libera esse livro aqui, que é a parte da mobilidade. São os redondinhos, né? São os mercadores. Esses mercadores, eles são mais difíceis de serem retirados da rota, mas eles têm uma facilidade que você pode mover uma maior quantidade de peças. Então, você começa podendo mover 2 peças, depois 3, 4 e 5. Aqui em cima, nessa cidade de Tottingen, você libera ações. Você começa o jogo tendo apenas 2 ações. E a proporção que você vai pegando esse privilégio, você vai tendo a possibilidade de ter mais ações, 3, 4 e 5. Na cidade de Halle, você libera as chaves da cidade, então quanto mais você libera, automaticamente você tem um fator de multiplicação maior na pontuação final. E aqui na cidade de Köln, você tem aí a possibilidade de colocar um mercador desses, desde que você respeite o privilégio, e tendo já pontos de vitórias garantidos, certo? O jogo é esse. As ações que você tem estão descritas aqui. Então, uma das ações é você poder colocar os seus mercadores ou os seus comerciantes nas rotas qualquer, né? Então, coloquei um aqui, coloquei um aqui. Óbvio que isso obedece uma estratégia. Você poderia colocar os dois numa rota que tivesse mais simples, assim, já para concluir, né? Mas você pode colocar aleatoriamente. Outro jogador, 2 ações. E a mesma coisa. A segunda ação que você pode fazer é retirar um mercador ou um comerciante do oponente. Para isso,
você pega o mercador, substitui, né? E você tem que pagar um dos seus comerciantes para reserva. Você bota para reserva, né? Então você perdeu um. E esse que foi retirado, ele vai para uma rota adjacente a essa que você retirou, né? E ele ganha um de fora do jogo para cá. Então você retirar, você interferir nas rotas comerciais dos seus oponentes não é uma coisa tão legal, mas às vezes é necessário, certo? A terceira ação é você movimentar, né? Você pode movimentar quantidades de mercadores ou comerciantes. Então você pode pegar dois daqui e colocá-los para cá, por exemplo, né? Ou em rotas diferentes, um aqui e um aqui, né? E você começa movimentando dois, você pode aumentar essa quantidade. A quarta ação, você pode recrutar. Então, no começo você recruta três, você pega três comerciantes que estão fora, que estão na sua reserva, e bota para sua disponibilidade, certo? E por último, e talvez uma das mais importantes ações, seja você reivindicar uma rota. Então, quando você constrói uma rota, colocando entrepostos em todos os pontos da estrada, automaticamente você pode reivindicar a rota. Quando você reivindica a rota, você pode fazer, primeiro, pode recolher isso aqui e colocar na cidade, e aí você daqui vai para fora. Você pode simplesmente, em cidades que têm o privilégio, reivindicar o privilégio, aí você não coloca nenhum comerciante seu no monte de escritório, mas reivindica o privilégio, e aí automaticamente é liberado diretamente do seu tabuleiro para a sua ação imediata, né? Se por acaso a sua rota tiver uma taverna no lugar, tem esses pratos de comida, quando você completa a rota, conquistando aqui um escritório, por exemplo, você pega o prato de comida, que são bônus de vitória, né, no final do jogo, e eles têm ações especiais. E você pode ainda, se por acaso você tiver as duas cidades, né, você faz pontos de vitória. Então colocou aqui os três, a hora que você tira esses três aqui, as duas cidades são suas. Então você faz 2 pontos de vitória, certo? Se tivesse um oponente aqui, é 1 ponto para você e 1 ponto para ele, certo? Então ganha o jogo quem fizer mais pontos de vitória. E aí, quando fizer 20 pontos de vitória, o jogo termina e nós vamos usar essas pontuações extras, né? Quem tiver mais pratos de comida, né? Então você tirou um, você vai ter que colocar um em alguma rota qualquer, né? Quem tem mais pontos de comida, quem tem a maior cadeia de cidades multiplica pelo valor da chave. Cada cidade que você controla vale 2 pontos, sendo que tem cidades que tem dois espaços, ou 3 ou 4. E aí manda na cidade, controla a cidade quem está mais à direita. Só que normalmente as cidades que têm várias casas, as casas à direita requerem privilégios diferentes, né? Então, por exemplo, numa situação como essa aqui, a cidade é controlada pelo azul. Existem possibilidades de você ter uma situação dessa aqui, ó. Vou colocar o azul aqui. Mesmo nessa situação, quem controla a cidade é o azul, porque está mais à direita, certo? Mas isso aqui tudo vai valer naquela história que eu disse da chave, do bônus da chave. Então, se essa cidade pertencer à sua maior rota, os escritórios vão multiplicar pelo valor da chave, certo? Então o jogo é esse, é um jogo muito gostoso, porque você começa com muito pouca ação, tem 2 ações, você fica meio que, ué, mas o jogo é só esse? E vai crescendo, vai se avolumando, você vai tendo mais peças, você vai podendo fazer mais coisas, então é gostoso essa sensação de você estar construindo e fazendo coisas, né? E correndo, obviamente, para pontos de vitória. O algo a mais vem justamente por esse nome, Hansa Teutônica. Quando me chamaram para jogar esse jogo a primeira vez, Hansa Teutônica, é um jogo legal. O nome não tem nada, eu não conheço nada. E na verdade, Hansa Teutônica é o nome que se dá, né, às ligas comerciais que foram feitas aí no norte da Europa na Idade Média, né? Então logo ali naquele momento das cruzadas, você teve aí um comércio muito forte nessas cidades europeias aqui de cima. Então principalmente Bruges, que é uma cidade importante, centro comercial na Bélgica, a cidade de Lübeck e a cidade de Novgorod, na Rússia. Isso fazia um corredor de mercadorias extremamente interessante, uma rota comercial muito interessante. As primeiras Hansas, que seriam essas reuniões, as alianças de cidades,
eram bem regionais, e depois começaram a crescer, e a mais famosa delas é a Hansa Teutônica, que envolvia as cidades de Hamburgo, de Lübeck e de Colônia. Bremen participava, e essa Hansa Teutônica chegou a envolver aí 100, 120 cidades. Esse comércio todo chegava em Veneza, né, onde você tinha entrepostos comerciais e muito dinheiro circulando. Essas cidades do norte, elas tinham aí peixe seco, trigo, madeira, ferro, cobre, e trocava-se isso por vinho, sal e especiarias, né? Essa comunhão de cidades, né, ela teve um auge aí ao longo de todo o século XII até o século XVI, muito importante, né? E só foi cair porque as descobertas, né, das grandes navegações começaram a trazer as especiarias muito mais baratas, né? Então, a aliança das cidades mercantis que estabelecia um monopólio comercial muito forte no norte da Europa é chamado a Hansa Teutônica. Isso aí gerou muitos impérios e muita força política, né? Porque dinheiro no primeiro momento, mas depois força política. E automaticamente, a hora que elas começam a cair, a hora que as cidades começam a perder, as cidades-estados começam a perder as suas autoridades e você tem um Estado dominante, né? Além disso, né, os teutônicos se referem muito a germânicos. Então, a ordem teutônica ela foi criada aqui em Bremen e justamente na época das cruzadas era uma ordem que é muito pareada aí com os hospitalares, com os templários. É aquele manto branco com aquela cruz preta que participou das cruzadas, mas que nasceu para cuidar dos feridos germânicos que vinham das cruzadas, né? Bom, se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.